Bem-vindas e bem-vindos a mais um programa dedicado à saúde da grávida e do bebê. Tenho um bebê e agora? E o tema de hoje diz-me muito. Desconforto intestinal, birras, sono, bem, eu então tenho 4 filhos, já perdi muitas noites à custa destes temas, mas hoje felizmente temos aqui especialistas que nos vão falar um bocadinho também sobre estas questões e também com dicas preciosas para os nossos pais que nos estão a ver. E portanto comigo tenho quem? Tenho a doutora Helena Canário, nutricionista. Olá. Tenho também a pediatra Catarina Amorim. Depois vou ter também uma mãe muito especial que nos vai falar das suas filhas e ela é ilustradora e portanto ilustra também livros muito especiais para a infância. E depois também a partir de Braga vamos ter uma verdadeira especialista do sono, a Filipa Sommerfeld Fernandes, que depois nós vamos ver o que ela tem para nos dizer. Doutora Helena Canário, começamos então por si e começamos então pelo desconforto intestinal. De facto, os problemas digestivos são muito comuns na infância. É a principal razão que leva os pais a procurar ajuda? Há, de facto, uma razão muito frequente em termos de procura de ajuda, sim. O bebê nasce, mas tem ainda muitas imaturidades. E estamos a falar de imaturidade a nível digestivo, a nível metabólico e fisiológico e também a nível do sistema imunológico. Portanto, o bebê está a adaptar-se a uma nova vida, Exato. Digamos assim. Portanto, é natural que durante este processo de amadurecimento ele sinta algum desconforto, se calhar alguma dificuldade em termos digestivos e algumas dores abdominais, alguma produção de gás mais excessiva. Portanto, é natural que isso aconteça. E depois, obviamente, que um bebê tão pequenino normalmente não comunica a não ser a chorar. Portanto, não o choro... Não manual de instruções, é verdade, é um problema. O choro é normalmente aqui o modo de comunicação. Depois a mãe tem aqui porque está mais ansiosa, porque quer, portanto, ter a certeza de que está a fazer tudo o que é necessário para o seu bebê estar bem e, portanto, muitas vezes a mãe tende a fazer uma associação direta entre choro e fome. Exato. Choro e fome. E às vezes não é tanto essa a situação, mas sim, são problemas ligeiros, são problemas que tendem a passar e a atenuar. Estamos a falar de cólicas, estamos a falar de situações de regurgitação fisiológica, eventualmente uma obstipação funcional, que também poderá acontecer nos primeiros tempos, e, portanto, que levam a esse tal desconforto, e um desconforto que depois se generaliza a toda a família, portanto, claro. Afetando aqui um bocadinho o equilíbrio, a harmonia familiar e a qualidade de vida de todos, portanto, é muito importante depois também ir atenuando aqui alguns destes sintomas. Claro, exatamente. Doutora Catarina Amorim, eu imagino que esta também seja uma das principais causas que levam os pais também a procurá-la. Quando é que os pais, no fundo, como é que eles podem distinguir entre aquilo que é um distúrbio ligeiro, não é? Que eles poderão facilmente em casa, não digo tratar, mas digo lidar com, ou de facto, quando é que eles devem procurar ajuda? Bom, eu acho que a questão de procurar ajuda, não é? Eu acho que inicialmente é sempre, porque a verdade é que é difícil, portanto, em bebés muito pequeninos, nós fazermos a linha, delimitarmos uma linha entre aquilo que é o normal e aquilo que é o alerta, não é? Exato. Porque as pessoas realmente estão a lidar com uma situação que é completamente nova e que, por muito que leiam, na prática é que a pessoa percebe, portanto, o que é que está a acontecer. E eu não condeno nada os pais quando vão, portanto, às tantas da madrugada ao serviço de urgência, porque o bebê não para de chorar e eles já fizeram tudo e nada resulta. E, portanto, eu acho que, na dúvida, se a pessoa está insegura, deve recorrer ao médico e o assunto está arrumado e não se martirizar, não é? Não Exato. Ficar em casa e não devo ir, portanto, está na dúvida, vá e pronto, não é? Apesar de nós sabermos que se deve evitar recorrer aos serviços de urgência, porque há uma série de vírus a circular que podem tornar que o bebê pode apanhar alguma doença, não é? Portanto, claro. É bom deixar isso para o último recurso, mas se a pessoa realmente está insegura e não sabe o que fazer e não tem, portanto, à sua disposição o médico dos cuidados primários, vá e pronto, e esclarece logo a situação. Pronto. Para ficar na cabeça das pessoas o que é que são, digamos assim, os sinais de alerta. Portanto, nós sabemos que a cólica do lactente dá um choro inconsolável, claro. Que o bebê muitas vezes apresenta aqueles movimentos de estar a contorcer, pronto. E com uma massagem, portanto, no sentido do trânsito intestinal, muitas vezes nós conseguimos aliviar, os pais mantendo, portanto, a tranquilidade também, e passa isso ao bebê, e o bebê também fica mais calmo, procurar um ambiente tranquilo, portanto, nada de ambientes com muita gente. Nós sabemos que aqueles primeiros dias do bebê, as casas ficam cheias de muitas gente, visitas. e isso não é bom para o bebê, portanto, não é bom. Apesar dos recém-nascidos dormirem imensas horas e a pessoa até pensa, bom, ele não se incomoda com nada porque está a dormir tão bem, e não é verdade, pronto.
E isso depois, muitas vezes, à noite, que sai caro, digamos assim, Exato. porque o bebê chora de forma, muitas vezes, inconsolável, não é? Pronto. Procurar o serviço de urgência. Quando? Depois de fazer estas medidas, portanto, a massagem, a pessoa manter a tranquilidade. Isso é muito importante, porque às vezes demora muito até a pessoa manter a tranquilidade. Há momentos em que eu acho que a pessoa tem que parar, se for preciso a mãe ser substituída pelo pai, não é? Alguém que esteja um bocadinho mais calmo. E se depois de fazer isso realmente não resolve, então aí eu acho que se deve procurar ajuda, porque a verdade é que num bebê muito pequeno, muitas doenças apresentam-se só com choro inconsolável. Portanto, aqui a linha é muito ténue e por isso é que eu digo que se a pessoa está muito insegura e não consegue resolver, pronto. Exato, Vá, procura exato. ajuda, não é? Claro. Procura ajuda. De qualquer maneira, é possível, no fundo, minimizar os riscos através também da alimentação, não é, doutora Helena Canário? Não tanto os riscos, mas aqui, se calhar, aliviar um bocadinho estes sintomas. Um bebê pequenino, nós sabemos que na primeira fase, nos primeiros meses da sua vida, deve fazer essencialmente a alimentação materna, portanto, a amamentação, deve ser amamentado. Portanto, o leite materno tem os seus componentes já pré-digeridos, com as enzimas necessárias que vão ajudar e facilitar todo o processo de digestão. Portanto, não quer dizer que os bebés que fazem leite materno também não tenham cólicas ou que não se sintam desconfortáveis, mas obviamente poderá ser muito mais fácil de ultrapassar. Claro que se esta não for a situação e se o bebê já está a fazer um suplemento, ou se numa fase mais avançada e está a fazer um suplemento de uma forma infantil, então aqui o profissional de saúde, obviamente que está capacitado para poder aconselhar, caso seja necessário, uma forma que contenha um pouco menos de lactose. A lactose em grande quantidade num bebê pequenino pode ser difícil de digerir e pode dar aqui fermentação, uma produção de gás mais excessiva, ou eventualmente ter aqui uma adição de bactérias bifidogénicas que vão ajudar no equilíbrio e também nos movimentos peristálticos do intestino do bebê, ajudando a coordenar. Portanto, há algumas coisas simples que se podem fazer para minimizar. Acima de tudo, como disse a doutora Catarina, de facto, eu acho que os pais têm que se manter calmos, serenos, tranquilos, perceber que é uma fase que vai ser ultrapassada e que a sua ansiedade em nada vai ajudar o bebê. Exato. Claro que isto é muito fácil de dizer, na prática a coisa não é tão fácil, não é? E temos aqui um bom mote de conversa para irmos então para a nossa primeira peça, porque a Filipa Sommerfeld Fernandes, que escreveu este livro, 10 dias para ensinar o seu filho a dormir. Pronto, esta especialista do sono, ela também, no fundo, ela faz uma intervenção nas próprias famílias, exatamente também para perceber as rotinas e tudo aquilo que se pode mudar para que a criança, de facto, tenha esse ambiente tranquilo e essa serenidade para dormir. Mas vamos ver a peça e já falamos sobre isto. Bom, ter problemas na fase inicial do bebê porque não deixa dormir é normal. Porque os bebés são pequeninos, alguns demoram algum tempo a ajustar-se ao mundo extrauterino e há bebés que, de facto, no início de vida até nem estão muito confortáveis. Portanto, é preciso entender o bebê, conhecê-lo, perceber se está bem, se está a crescer e não só o crescer na parte física, mas é muito, muito importante entender se o bebê está emocionalmente bem. A partir de certa idade é que sim, é natural esperar que o bebê comece a descansar e as noites sejam cada vez mais prolongadas. Só que o que acontece frequentemente é o contrário. Muitos pais se queixam de que no início de vida até o bebê descansava mais horas do que a partir dos 4, 5, 6 meses para a frente. O bebê tem ciclos de sono curtos e as crianças têm ciclos de sono curtos até mais ou menos aos 4, 5 anos. Depois o ciclo vai obviamente alterando. O que há são diferentes fases de desenvolvimento que muitas delas fazem com que pontualmente, e essa é a parte importante, é pontualmente os miúdos durmam pior. Se a criança está numa fase de imaginário à solta e vai ter mais pesadelos por volta dos 3 anitos, é perfeitamente natural, como é natural que por volta dos 9 meses o bebê tenha muita dificuldade na parte da separação, por exemplo, porque existe uma fase de desenvolvimento que é a ansiedade da separação. Agora, o que é importante entender é que isto são momentos, ok? Tal como os picos de crescimento, são picos de crescimento, não são fases que duram toda a infância.
A Filipa também já escreveu um livro, que é as 10 dicas para o seu bebê dormir. Que tipo de dicas são estas que apresenta aos pais? O livro chama-se 10 dias para ensinar o seu filho a dormir e parece assim uma coisa um bocado surreal, não é? De género, quem é que ensina um bebê a dormir em 10 dias? Mas ensina-se um bebê a dormir em 10 dias. E isto às vezes até parece assim um bocadinho polémico e controverso, porque as pessoas acham que não se ensina as crianças a dormir. As crianças ensinam-se a dormir, sim, e eu acredito piamente nisso. Mas para isso não significa deixar os miúdos a berrar sozinhos num quarto escuro sem ninguém, porque não é a mesma coisa. E ensinar a dormir é preciso olhar para o bebê, olhar para a família e ter em consideração o que é que nós temos aqui para trabalhar. Mas é também importante responder a uma série de princípios que são importantes para o dormir e para o descanso da criança e para uma boa higiene do sono. Não só as rotinas ideais para aquela família, para aquela idade, não só o tempo que o bebê tem ou a criança tem com o pai e com a mãe, porque há muitos miúdos que, por exemplo, não querem ir para a cama e demoram muito a adormecer porque têm pouco tempo com a mãe, porque têm pouco tempo com o pai. Então, naquele momento querem prolongar e isso é perfeitamente normal, só que muitas vezes estamos tão embrenhados no dia-a-dia que nem notamos isso. Depois é importante entender a que horas o bebê se deita ou a criança se deita e como adormece. E esta é a parte difícil do como adormecer, porque quase sempre nós acabamos por ajudar os nossos filhos a adormecer com algo que não fica, com a nossa mão, com o nosso embalo, com as nossas palmadinhas junto a nós, com o biberão ou com a maminha. E muitas vezes o que acontece frequentemente é que o bebê adormece com esta imagem e vai precisar dela cada vez que acorda. E os bebés e as crianças acordam frequentemente, é normal que o façam, mas se nós ensinarmos que precisam de nós para readormecer, eles vão efetivamente precisar de nós para readormecer. Não estou a falar de bebés pequeninos, não é? Os bebés pequeninos precisam de colo e todos eles. O meu filho tem 6 anos e pede-me colo, está quase maior do que eu. E nós damos colo, só que o que é importante entender é que não é necessário ajudá-los até ao último momento antes de fechar o olho. É importante ajudá-los a estar calmos, a estarem tranquilos. O resto é algo que eles podem e devem conseguir fazer sozinhos. Doutora Catarina Amorim, eu imagino que esta também seja uma grande preocupação dos pais que a procuram, não é? Sim, sim. Porque pronto, falámos no desconforto intestinal e eu imagino que seja também uma questão que provoca, não é, estas dificuldades em dormir, mas há outras causas, não é? Sim, portanto, sem dúvida que a cólica, não é? Na idade da cólica, que é mais ou menos entre as 3 semanas de vida do bebê e os 3 meses, é uma causa para que o bebê durma pior, mas há outras causas, pronto, nomeadamente, andando um bocadinho mais para a frente, a erupção dos dentes, portanto, a erupção dentária dá dores verdadeiras ao bebê e, portanto, é a causa frequente deste desconforto, depois deste desconforto e, portanto, do despertar. Exato. Uma outra coisa que era aqui mencionada e que também é verdade, que é, portanto, bebés que adormecem ao colo, bebés que adormecem com a pancadinha, eles despertam, portanto, o ciclo do bebê é muito curto. Estima-se que uma noite completa de um bebê são 5 horas. Exato. Portanto, e a do adulto é mais longa. E o bebê vai despertar, e normalmente os bebés despertam a cada 2, 3 horas. E, portanto, a ausência depois desse conforto que tinha para adormecer vai fazer com que o bebê, portanto, vá chorar e vá pedir o conforto que tinha que agora já não tem. Claro. E, portanto, é importante realmente ensinar os bebés a adormecerem sozinhos, digamos assim. Portanto, a mãe estar ali perto, mas o bebê estar, ou por exemplo, ou com a fralda, há bebés que gostam de fralda, cuidado com as fraldas pela Exato, questão assim, claro. de morte súbita, não é? Mas podemos deixar a fralda de uma maneira que esteja segura, digamos assim, pronto. Portanto, normalmente o que nós aconselhamos é embrulhar a fralda e pôr só assim encostada, pronto, de maneira a que não vá asfixiar o bebê, não deixar a fralda solta, por exemplo, pronto. Mas é isso que eu dizia, portanto, ensinar o bebê a dormir sozinho, dar-lhe o conforto, portanto, a ideia é o bebê comer, brincar, dentro daquilo que é o brincar do Exato, bebê, do não é? bebê. Portanto, e depois dormir, e o dormir já deve ser, portanto, no seu berço, a mãe pode estar ali ao lado, mas o bebê sozinho, digamos assim, para não E haver... com luz, sem luz, que essa também é uma questão Pronto. que muitos pais se Sem questionam, luz, não é? Pronto, os bebés não têm medo do escuro e, portanto, sem luz, porque a luz nós sabemos que estimula, portanto, a produção do cortisol, que é a hormona que nos vai manter depois mais ativos e em alerta, e, portanto, o ideal é sem luz, porque a luz vai fazer com que o bebê acorde mais facilmente, pronto.
Portanto, já falámos na questão dos dentes, já falámos na questão da luz. Uma outra coisa que às vezes também pode fazer com que o bebê não durma tão bem é o que já falámos anteriormente. Portanto, um ambiente muito agitado nas horas antes do bebê dormir e quando são bebês pequeninos, até durante o dia. Portanto, o bebê não tem que ir ao centro comercial, o bebê não tem que ir ao restaurante. Eu sei que isto é difícil. Mas é uma fase da vida, não é? E, portanto, que a pessoa se calhar tem que pensar que tem que abdicar, tentar recorrer, se calhar, a amigos ou família que possam ficar um bocadinho, se os pais precisarem de esparecer, mas realmente evitar estes espaços muito confusos, com muito barulho, porque não é bom. Não é bom, claro. E a doutora Helena concorda com certeza. Concordo, certamente. Mas, de facto, um bebê é uma criança que não dorme. Isto depois pode trazer consequências, não é? Sabemos também a ligação do sono, a obesidade. Portanto, há aqui uma ligação também direta com outro tipo de problemas, não é? A falta de sono. Até porque isto acaba por ser uma questão de hábito, não é? Portanto, os bons hábitos começam o mais precocemente possível. Portanto, é bom que o bebê siga este ritmo de aprender a dormir sozinho. Claro que no futuro isto pode ter implicações e pode haver aqui alguma relação em termos de desenvolvimento ou predisposição para excesso de peso e obesidade, uma vez que é durante o período do sono que há a libertação de determinado tipo de hormonas, nomeadamente a leptina, que vai influenciar e, portanto, dar a sensação de saciedade ao bebê, ou, eventualmente, a hormona de crescimento, que é muito importante, e também a serotonina, hormonas que dão a sensação de bem-estar e, portanto, se isto ficar desequilibrado, obviamente que estamos a abrir aqui uma oportunidade de estar a evoluir para situações mais complicadas. Portanto, é bom realmente estabelecer regras o mais cedo possível e, portanto, enveredar e habituar o bebê a desenvolver, portanto, estas regras, como disse a Filipa, de higiene, que o sono também faz parte da higiene diária e é muito importante para repor toda a nossa vitalidade, as nossas energias, portanto, e é fundamental para toda a família. Para toda a família, não só para o bebê, mas também para os pais e, portanto, um bebê confortável é certamente um bebê feliz e um bebê feliz deixa os pais também satisfeitos e felizes. Muito bem, despeço-me agora da nossa pediatra Catarina Amorim, muito obrigada pela sua presença. E vamos agora então falar mais um bocadinho com a Filipa São Marcelo de Fernandes para conhecer mais umas dicas para os nossos pais sobre o sono. É viável e é válido para quem sentir que funciona nessa família. Se me perguntam a mim se eu acho que gostaria de o fazer, não. Se eu o recomendo, não o recomendo, a não ser em famílias que isso me pareça que é possível e que funciona bem. A questão é que na maioria das pessoas que me procurem, esta é a minha experiência, a maioria das pessoas falo por uma não escolha, não porque querem dormir com os miúdos, mas porque não conseguem fazer de outra maneira. E quase todos fazem até uma coisa que é, trazem as crianças para a cama deles para adormecer, mas depois, quando eles estão a dormir, transportam-nos para o quarto deles. E o que eu digo aos pais é, então, mas para isso, fiquem com eles na vossa cama, porque à meia-noite os miúdos vão acordar, vão chorar e vão querer voltar para a cama dos pais, porque se é lá que eles adormecem, imaginem vocês se adormecerem com alguém ao lado que amam, num espaço e de repente acordam noutro sozinhos, o que é que vocês fazem? Vocês chamam, vocês vão dizer, então, porque é que eu estou sozinho? Portanto, o dormir com os pais é válido se funcionar para o pai, para a mãe e para os filhos. Portanto, tem que funcionar para todos em casa, senão vai dar buraco, alguns pelo caminho. Ou o pai fica zangado e acaba por sair do quarto, ou a mãe fica farta e não consegue descansar, ou os filhos não dormem bem. Portanto, isto tem que ser uma coisa que funcione. Se funciona, ótimo. Não se mexe em equipa vencedora. Se não funciona, então se calhar era importante mudar. Mas também há os pesadelos, os terrores noturnos, que também acabam por interromper esse tipo de sono. Os pesadelos e os terrores noturnos são momentos que acontecem, obviamente, no desenvolvimento dos nossos filhos e que são importantes de ter em conta. Os terrores noturnos são algo diferente dos pesadelos, mas nos pesadelos os nossos filhos acordam com medo. E se acordam com medo, nós temos de estar por perto para os ajudar, óbvio. Mas o que as pessoas às vezes confundem é que ensinar a dormir não significa não atender os nossos filhos. Ensinar a dormir significa mostrar aos nossos filhos que eles conseguem fazer uma coisa que é fisiológica sozinhos, como ensinar a andar, como ensinar a comer. Obviamente que há momentos em que eles precisam da nossa ajuda, não é? E os pesadelos são uma delas. Portanto, se o nosso filho acorda assustado, nós vamos lá e damos um abraço, ou nós ficamos com eles, ou nós trazemos para a nossa cama, ou nós fazemos o que for necessário para os acalmar, para os tranquilizar. E depois, eles conseguem readormecer.
E não dormir deixa marcas, e não deixa marcas só na criança, deixa marcas na criança porque estamos a falar de crianças que são menos tolerantes, que se frustram mais rapidamente, e as crianças precisam não se frustrar muito rapidamente porque estão a aprender muita coisa nova, que é difícil, não é? São miúdos que normalmente são mais birrentos, são mais aborrecidos, e não é porque são chatos, coitados, é porque estão cansados, porque eu quando estou cansada também fico chata, fico mal disposta, fico rabugenta, tal e qual como as crianças. Mas depois, aquilo que eu vejo e que as pessoas falam um pouco, porque só querem focar-se no criança e no bebê, são os pais. E um pai e uma mãe privados de sono são piores pais do que aquilo que poderiam ser, mas eu digo isto com toda a certeza, são pessoas que têm menos paciência, são pessoas que têm menos energia, que brincam menos e que não têm capacidade para conseguir fazer aquilo que elas sonharam que queriam fazer com os filhos, porque às tantas vivem numa velocidade de cruzeiro, de assegurar que as crianças estão alimentadas, que estão cuidadas, mas depois toda a outra parte é humanamente impossível. Se uma pessoa não dorme durante meses ou anos, eu estou a falar de meses e anos, não estou a falar dos primeiros 3, 4, 5 meses de um bebê, que de facto os bebés acordam e precisam de acordar e nós levantamos, eles precisam de comer e muitas questões destas, não é? Estou a falar de crianças mais crescidas. Se nós não dormimos durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, uma noite completa, ou um período de tempo em que possamos descansar, isso arruína connosco, com a nossa saúde, com a maneira como nós pensamos, com o nosso trabalho. Eu conheço imensas mães que puseram baixa, eu conheço muitas mães que ficaram fisicamente doentes, eu conheço pais que perdem cabelo, eu conheço pessoas que têm acidentes de automóvel porque adormecem ao volante, ou seja, isto deixa marcas profundas. Muito obrigada, Filipa. Ficamos então aqui com a experiência da Filipa, terapeuta do sono, que levou até si muitos esclarecimentos no que toca ao sono, neste lugar também tranquilo na cidade de Braga. Estamos de volta aqui ao nosso programa e temos agora aqui uma nova convidada, Raquel Pinheiro, ilustradora, que é também mãe de 2 filhas. Raquel, tudo aquilo que nós ouvimos aqui neste programa, sono, desconforto intestinal, birras, eu imagino que também seja isso que acontece, que haja um bocadinho disto lá por casa, não é? Como é que foi com as suas filhas, Raquel? Ora bem, eu com a minha primeira experiência com a Madalena, que agora tem 8 anos, ela teve sempre muita resistência na hora de ir para a cama e cometia aqueles erros típicos, que se calhar de primeira viagem, que era Todos adormecer ao cometemos. colo. De facto, habituei-a muito a adormecer ao colo, porque ela apresentava aqueles sintomas todos, que não queria dormir, e portanto eu habituei-a muito a adormecer ao colo. E depois senti que houve ali uma altura que tinha de facto que fazer ali algum trabalho com ela para desenvolver a autonomia dela na hora de dormir. E também para me facilitar o trabalho, quer a mim, quer ao pai, porque de facto era uma hora que gerava algum stress. E fora o peso nos braços, E fora o não é? peso, Tudo porque foi até 1 ano e meio. Foi até 1 ano e meio. Enquanto que com a segunda, quer dizer, com essa aprendizagem, tentámos já corrigir e de facto vimos resultados. O que tentámos sempre na hora de ir dormir era ter algumas rotinas, seja na hora a que ia para a cama, seja nos estímulos que íamos tentando diminuir, os estímulos visuais, um bom ambiente no quarto. E com a Madalena, desde muito pequenina, que líamos livros com ela, muito embora ela não explorasse as páginas como uma história, mas sim para desenvolver também aquela hora do ir dormir ser um momento positivo, ligação ao imaginário, aos desenhos, à cor, e aí também com algum cuidado até com os livros que escolhíamos para lhe mostrar àquela hora, mas de facto era um momento em que passou a ser encarado como um momento de mimo, de ternura, em que estávamos ali num momento positivo para ela. Com a minha segunda filha, que tem agora 2 anos, começámos a desenvolver, e porque as crianças também são diferentes, Claro. começámos a desenvolver, desde que ela era muito pequenina, de facto, o hábito dela adormecer na caminha dela, no berço, ainda antes de adormecer, deitá-la na caminha, embora ficando ao lado dela, e sentimos que, de facto, ela adormecia bem. E, portanto, tentámos repetir algumas coisas que funcionavam, a história dos livros, de termos aquele momento, mas tentámos desenvolver, de facto, a autonomia dela a dormir, porque é um aspecto muito positivo, quer para os pais, quer para as crianças. Claro, nós vamos também, no fundo, evitando alguns erros que já Exato. cometemos e que também fazem parte Sim, da nossa aprendizagem sim. enquanto pais, não é? E depois os livros, também, eu sei que a Raquel também, os livros que ilustra, parte dos livros também são muito dedicados a estes temas da primeira infância, não é? Os medos. Exato. E como é que tem sido? Porque agora também, no fundo, tem essa experiência em casa e depois é ilustrar, no fundo, aquilo que também se passa, não é? Exato. Eu sempre usei muito os livros, além de ser esse momento de troca de afeto, porque acaba por ser uma troca de afeto em que o pai lê o livro à criança,
para às vezes, de uma forma mais ou menos camuflada, trabalhar alguns temas com ela, principalmente quando eles já são mais crescidinhos, não estamos a falar em idade bebê, mas seja na altura do largar a fralda ou do medo do escuro. Eu às vezes procurava livros que trabalhavam exatamente essas temáticas para não falar diretamente com ela do tema, claro, mas para abordar algumas questões com que ela se revesse na personagem da história, exato, ou no ambiente que era criado, ou em alguma situação, e notava que funcionava muito bem. Portanto, ainda hoje, com 8 anos, quando a Madalena apresenta alguma questão que eu acho que precisa de ser trabalhada ou que de alguma forma quer chegar até ela, usei sempre muito essa hora para lhe abordar algum tema, alguma temática, claro, de uma forma mais ou menos indireta, que lhe passasse alguma mensagem. E acho que o livro também pode ter um papel fundamental nessa altura e é, de facto, apaziguador naquela hora. E é um momento, eu acho que é um momento... Eu posso contar que o meu filho mais velho vai fazer 15 anos, ainda vem ouvir a história porque diz que a voz da mãe o acalma. E posso dizer que até a minha gata vem ouvir a história, portanto, aquilo é o nosso ritual. Temos que ter o cuidado de não adormecermos nós primeiro do que eles. Exato, isso é que é importante também. Muito bem. Doutora Helena, estamos quase a terminar. Vamos fazer então aqui um apanhado também para os nossos pais que aqui nos estão a ouvir. Sonos, birra, desconforto intestinal. Vamos passar aqui uma última mensagem também aos nossos pais. Como nota final, diríamos, portanto, aqui algumas mensagens que importa reter. Importantíssimo, estas imaturidades acontecem, já vimos que são frequentes, são normais, que é preciso realmente lidar com alguma paciência, com alguma calma, manter a alimentação, no que diz respeito à parte nutricional, manter a alimentação do bebê se estiver a fazer o leite materno, ou, caso se considere importante, poder aliviar aqui algum sintoma mais especificamente e a criança já estiver a fazer uma forma infantil. Portanto, um conselho especializado, também muito importante. Penso que o especialista que acompanha, que orienta o bebê, é a pessoa mais indicada para poder ajudar e contribuir assim também para uma sensação de melhor qualidade em toda a família. Portanto, acima de tudo, é importante, às vezes, o reduzir, são pequenas coisas, mas reduzir o tempo de choro diário já faz muita diferença na família, não é? Portanto, ter aqui alguma coisa que ajude a minimizar estes sintomas de desconforto. Já será ótimo, sem dúvida nenhuma. Agradeço então às nossas convidadas. Raquel Pinheiro, muito obrigada por esse livro, que já são 70, não é? À volta de 70. À volta de 70, muito bem. E pronto, e para os nossos pais que nos estão a ouvir, muito obrigada por estarem desse lado. Voltamos então para a próxima semana com mais um tema e mais um programa e cá nos encontramos aqui no S+.